Bom, então estamos aqui de volta para continuar com nossas aulas, né? A gente já viu toda a parte teórica de equações diferenciais de primeira ordem. Agora a gente vai ver algumas aplicações, tá certo? Então vamos lá. Equações diferenciais ordinárias, modelagem em equações diferenciais. O nosso primeiro problema de modelagem é crescimento e decaimento, né? Isso se aplica em crescimento e decaimento populacional, assim como a quantidade de moléculas e átomos dos elementos, não é? Olha só. Olha aqui, a modelagem de um problema de valor inicial, que nos diz que uma certa grandeza varia proporcionalmente com seu valor atual, serve como modelo para diversos fenômenos envolvendo crescimento ou decaimento, tá certo? Olha só, esta modelagem nos dá a equação, o que foi dito aqui, ó. Foi dito que uma certa grandeza varia proporcionalmente, variar, né, é a derivada, com seu valor atual. Então, ela varia proporcionalmente, quer dizer que a derivada dela, né, a variação, tá certo? Depende de uma constante de proporcionalidade e o valor atual, tá certo? Tá ok? Essa outra informação é o valor inicial, né? Que no instante t0 tem x0 unidades do elemento ou da população, seja do que for, tá certo? Então, o objetivo é resolver essa equação para achar a função que modela o problema, no caso aqui, né? O crescimento ou o decaimento, para responder questões relacionadas ao problema. Perfeito? Tá certo? Onde x é a grandeza e k é a constante de proporcionalidade, como eu já disse, né? Note que k pode ser determinado com base na solução do problema de valor inicial, usando uma medida de x em dois momentos, t1 e t0. Perfeito? Então, vamos lá. Ao nosso primeiro exemplo. Olha aí. Uma cultura tem inicialmente P0 bactérias. Em t igual a 1 hora, o número medido de bactérias é 3/4 do valor inicial. Se a taxa de crescimento for proporcional ao número de bactérias, PT, né, ó, presente no momento T, determine o tempo necessário para o número de bactérias triplicar. Então, olha só, o que está sendo dito? Está sendo dito o seguinte, olhe as informações que nós temos. Perfeito? Vamos olhar aqui. Bom, eu tenho que no instante inicial, eu tenho P0 bactérias, né? Se P é a função relacionada com o número de bactérias, então o P no instante inicial, que é 0, é igual a P0. É isso que está sendo dito. Perfeito? Então, quando T é 0, né, ó, a população inicial é P0 bactérias, tá ok? Bom, só que após 1 hora, aí vamos lá, após 1 hora, né, ó, então P de 1 é 3/4 de P0. Essas são as informações, tá certo? Tá ok? E como isso é um problema de crescimento, ó, porque de P0 para 3/4 P0 cresceu. Então, é aquela nossa equação. No caso, é dP dt é igual a K, que é a constante de proporcionalidade, vezes P. Tá certo? Se a taxa de crescimento for proporcional ao número, né? Ó, a taxa de crescimento do número de bactérias é proporcional ao número atual de bactérias, perfeito? No instante t. Então, eu omiti aqui, né, que a função é função de t, né, mas você poderia colocar se quisesse. Mas não há necessidade, porque a gente vai resolver só com p, depois a gente volta a colocar que o p é função de t. Determine o tempo necessário para o número de bactérias triplicar. Então, eu quero saber o t de tal maneira, né, ó, eu quero saber o t de tal maneira que o número de bactérias, né, ó, tá certo? Na verdade, eu vou chamar de T1. Eu quero saber o T1, tal que P de T1 seja 3 vezes o número inicial de bactérias. Então, essas são as informações do problema. Vamos lá? Ó. Estão todas colocadas aqui. Ó. No instante T0, né, ó, que estamos chamando de T0, o P0 é o P de 0 é o P0, que é o número inicial de bactérias. Após 1 hora, né, como eu havia escrito, 3/4 de P0. Tá certo? Vou escrever aqui do lado o nosso problema. O nosso problema
é achar o valor de t, tá certo? Achar o valor de t tal que, né, achar esse t de tal forma que eu tenha o triplo de bactérias inicial. É P0, então o triplo 3 vezes P0. Como eu lhe disse, ó, a nossa função, né, ó, é dp dt, que significa a variação do número de bactérias é proporcional, constante de proporcionalidade, ao número atual de bactérias, que é P. Perfeito? Aí você resolve da maneira que você achar melhor. Uma maneira boa é você fazer separável, né? Olha só. dp sobre P igual a K dt. Aí, resolvendo separável, integra dos dois lados, né? Ó, a integral de 1 sobre P dp é ln de P. Eu poderia colocar módulo, né? Mas como eu estou pensando que P é número de bactérias, eu estou pensando que esse negócio é sempre positivo. Tá certo? Então, isso é igual a K vezes T vezes, ou vezes não, mais uma constante que eu vou chamar de C1. Aplico E a ambos os membros, né? Ó. Então, vai ficar assim, vai ficar E elevado a KT mais C1, tá certo? Esse aqui cancela com esse, aí eu vou ter o valor de P, né? Que vai ser igual, ó. Aí esse aqui, ó, vou colocar aqui ainda, pode ser escrito assim, né? Ó, E elevado a K vezes T vezes E elevado a C1. Que aqui, ó, é uma soma, então veio de um produto de potência de mesma base. Aí esse EC1, ó, como é constante, eu vou chamar de C. Perfeito? Então vai ficar C vezes E elevado a KT. Essa é a solução geral, que ainda não resolve o nosso problema, tá certo? Para resolver o nosso problema, eu tenho que saber exatamente quanto é o valor do C e o valor do K. Aí eu vou para as informações iniciais. Ó. Primeiro, o P de zero é P0. Então, P de zero, que é igual a C vezes E elevado a K vezes zero, né? Porque eu estou dizendo aqui que o T é zero, né? Ó. O T é zero. Aí o P de zero é o P0, tá aqui, né? Ó. Igual a C vezes E elevado. Isso aqui é igual a C vezes E elevado a zero, porque K vezes zero é zero, então fica C vezes 1, que é o C. Então, C é P0. Então, a minha função, que era assim, né? Ó, agora é P, colocar logo o P de T, né? Ó, que é a função, né? É igual a P0 vezes E elevado a KT. Bom, agora está faltando achar o K. Aí eu vou para a segunda informação. Ó. P1 é igual a 3 meios P0. Aí o P1, ó, é só substituir aqui, né? Vai ficar P0, substituindo aqui, né? Ó, P0 vezes E elevado a K, o T é 1, né? Estou dizendo que o T é 1, é igual a 3 meios vezes P0. Tá certo? Eu vou apagar aqui o excesso para continuar, né? Ó. Vou apagar aqui, né? Para a gente continuar. Tá certo? Vou continuar nessa coluna aqui mesmo, né? Ó. Aí eu vou ter o seguinte, né? Ó, eu já tenho aqui essa solução, né? Ó. Vou achar o K agora, né? Ó. Então vamos lá. Então vou ter aqui, ó. Posso cancelar o P0 com o P0, porque ele está multiplicando, ele passa dividindo, vai cancelar. Então eu vou ter E elevado a K é igual a 3 meios. Aplico ln dos dois lados, aí vai ficar ln de E elevado a K igual a ln de 3 meios. Isso quer dizer o seguinte, cancela esse com esse, então o K é ln de 3 meios. Eu não vou colocar valor aproximado, não, vou deixar esse valor aqui mesmo, tá certo? Então, a minha função, ó, deixa eu apagar tudo de novo. A minha função agora já não tem mais constante desconhecida, né? Todas as constantes são conhecidas, né? Você vai dizer, ah, mas eu não sei quem é o P0. Bom, o P0 é o valor inicial, que é um número fixo, tá certo? Que podia ser o valor qualquer que tivesse sido dado. Tá ok? Então, vamos lá.
Então, eu vou ter aqui, ó, tirando daqui, ó, PT, P de T, é igual a P0 vezes E elevado a KT. Mas então vai ficar T vezes Ln de 3 meios. Tá certo? Porque o K é 3 meios. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu escrevi dessa forma. Bom, agora eu vou apagar todo esse lado aqui, né? Para continuar, né? Não esqueça que o nosso problema é esse que está ali em cima à direita, né? Ó. O nosso problema é justamente esse que está ali em cima à direita, né? Ó. Eu quero saber o T de tal forma que o número de bactérias seja o triplo, ou seja, um instante em que eu terei o triplo de bactérias. Bom, eu estou dizendo que o P de T é 3P0, então eu vou aqui, ó, 3P0. Substituo, né? Ó. Isso é igual a P0 vezes E elevado a T Ln de 3 meios. Cancelo esse com esse, tá certo? Aí eu vou ter 3 igual a 3 meios, melhor, tá certo? Elevado a Ln de 3 meios elevado a T, porque se está multiplicando o logaritmo, pode virar potência. Mas para que isso? Para cancelar isso com esse, tá certo? Vamos lá. Então vai ficar 3 meios elevado a T igual a 3. E agora? Né? Agora é o seguinte. Na verdade, eu teria que ter deixado era esse ln aí mesmo, né? Porque eu aplicaria ln de novo, porque eu vou ter que aplicar agora de novo, né? Vai ficar ln de 3 meios elevado a t igual a ln de 3. O t passa para cá, então vai ficar t ln de 3 sobre 2. Não, mas deu para resolver, isso aqui importa, né? Ln de 3. Então, nosso t é igual a ln de 3 dividido por ln de 3 sobre 2. Aí daí a gente vai na calculadora, né? Aguarde só um minutinho, que eu vou estar aqui calculando, né? Aqui na minha calculadora, então é ln de 3 dividido por ln de 3 sobre 2. Perfeito? E isso deu 2,7. Né? Então deu 2,7 horas. Né? Então T é igual a 2 horas, aí mais 0,7 horas. Né? Quantos minutos são 0,7? Aí é só multiplicar aqui, ó. 0,7 vezes 60, isso vai dar aproximadamente, T vai ser 2 horas mais 42 minutos. Após 2 horas e 42 minutos, né, nós teremos, aproximadamente, né, claro, nós teremos exatamente o triplo de bactéria. Perfeito? Então, essa é a nossa solução, tá? Eu resolvi aqui dessa maneira, porque eu fiz ela separável, para você ver que pode ser separável. Mas aqui no slide está resolvido de forma linear, tá ok? Então, você vai só acompanhar aí. Vamos lá olhar. Então, olha só. Então, estamos aí, olha. Não é? Ó. Passei para o primeiro membro, né? Ó, aí ela ficou linear, tá certo? Aí, o que nós vamos ter? Este é o fator integrante, né? Ó, porque lembra que a gente falou o seguinte, que o fator integrante é E elevado à integral de f de t dt, tá certo? Isso é igual, né? Quem é o f de t? É esse cara aqui, né? Ó. Perfeito? Menos kt. Então, é E elevado a menos integral de k dt. Perfeito? Então, isso vai dar E elevado a menos kt. Perfeito? E esse é o fator integrante que foi dito aí, né? Ó. Claro, resolvendo como linear, né? Ó. Aí fez isso, né? Ó. Aí a derivada e tal.
Aí a gente acha que a função é PT igual a C é elevado a KT, como a gente já sabia. Aí faz as substituições, né? Ó. Primeiro aqui do valor inicial para achar o C, tá certo? Tá ok? Aí concluímos aqui, né, ó, que o P0 é o C, como a gente já sabia. Então ficou P0 é elevado a KT. Agora substitui a outra informação. Tá certo? Aqui a diferença é que, em vez dele continuar com LN, né, ó, cancelou esse com esse, aí ficou E elevado a K igual a 3 meios, aplicou LN dos dois lados, aí K é LN de 3 sobre 2. Só que ele colocou aqui ó, o valor aproximado. Eu continuei com o valor exato, que é muito melhor o resultado, né? Tá certo? Aí, olhando o resultado, substituindo o que nós queríamos, né? Ó, encontrar o T quando o número de bactérias triplica, né? Então, como eu vou substituir aqui o 3P0, como eu fiz exatamente, né? Ó, tá certo? Aí deu 2,71 aproximadamente. Eu peguei só uma casa, 2,7. Tá certo? Que deu 2 horas e 42 minutos, como a gente já sabe. Tá ok? Aí aqui está o gráfico do experimento, né? Ó, tá certo? Né? Uma outra aplicação para as equações diferenciais de primeira ordem é a meia-vida, né? Porque é decaimento, né? Lembra que era crescimento e decaimento. A gente viu um problema de crescimento, agora vamos ver um de decaimento. Decaimento é a meia-vida de alguns componentes, de alguns elementos, tá certo? Aí fala assim, ó, a meia-vida de um elemento cuja quantidade inicial de átomos é a zero é o tempo necessário para que a metade da quantidade a zero seja desintegrada ou transformada em átomos de um outro elemento, tá certo? Quanto maior a meia-vida de uma substância, mais estável ela é, obviamente, né? Quem sabe disso são os físicos e os químicos, né? A meia-vida do rário, por exemplo, o Ra-236, é cerca de 1.700 anos. Já a do urânio, o 238, é de 4,5 bilhões de anos, né? Ou seja, para ele ser reduzido à metade da quantidade inicial, ele leva 1.700 anos, o rário. Já o urânio, que é bem mais estável, leva 4,5 bilhões de anos. Perfeito? A fórmula para resolver é a mesma, né? Porque é o mesmo tipo de equação. Então, vamos resolver esse problema. Um reator regenerador converte urânio 238, relativamente estável, no isótopo de plutônio, né? Porque ele pode desaparecer, né? Ou ser transformado em outra coisa. Tá certo? Então, aqui, no caso, está tendo transformado urânio em plutônio. Após 15 anos, determina-se que o 0,43% da quantidade inicial a zero de plutônio desintegrou-se, tá certo? Encontre a meia-vida deste isótopo se a taxa de desintegração for proporcional para o valor restante. A mesma coisa, né? A variação da quantidade de urânio é proporcional ao valor atual. Nesse caso, né, a gente sabe que o valor inicial no instante zero é a zero, e após 15 anos, nós vamos ter 0,43% de a zero. Perfeito? Então, é isso que a gente vai escrever aqui. Ó. Aqui a equação, né? Como ele disse, é a mesma, né? Ó. A quantidade inicial é a zero, tá certo? Tá ok? Aí, quando você resolve isso aqui da mesma maneira que nós fizemos antes, nós vamos obter esta equação, tá ok? A gente sabe que após 15 anos, então o A15, né? Ó, caramba. Deixa eu apagar aqui. O A15, né? Porque é após 15 anos, né? Então, é o A15, né? Porque a nossa variável independente aqui é o tempo, então o A15 é 0,043% de a zero, né? Ó, vezes, colocar, o dia é vezes a zero, né? Está escrito aqui, ó. Que após 15 anos, nós temos 0,46% da quantidade. Não, está errado. É 0,43% da quantidade inicial. Tá certo? Então, é 100 menos 0,043, né? Então, é 000, então, o que eu escrevi ali não está bom. 769,99. Então, vamos só conferir. 7, não, aqui é 5, né? Porque vai dar 10 por 4 é semana. Se prestou 1, dá, não, então é 5. 957.
99,957. Então, ali está errado, né? Vamos consertar. Então, ó, após 15 anos não tem isso. Após 15 anos, degradou-se 0,043%. Então, sobrou 99,967%, né? Tá certo? Então, isso é o que resta. Então, é 99,967%. Isso é o que resta, porque degradou 0,67, é 65, me perdoe de novo. É 65. Então, restou isso aqui, né? Perfeito? Então, após 15 anos é o que sobra aqui da quantidade inicial, né? Porque se degradou 0,43, né? Então, você subtrai do total, que é 100%, e ficou 99,957% do valor inicial. Tá ok? Vamos apagar aqui esse excesso, né? Essa continha, para você ver. Tá certo? Aqui, ó, a equação já está resolvida, né? Ó. A equação foi resolvida, né? Daquela maneira que a gente fez, né? Se você quiser, vou fazer mais uma vez. Vai ficar dA sobre A igual a K dt, a integra dos dois lados, né? Ó, integral dos dois lados. Fica ln, como é quantidade, o número vai ser positivo, não vou colocar módulo, né? Ó, ln de A, kt mais a constante que eu vou chamar de C1. Aí, do mesmo jeito, aplico o E dos dois lados, o E cancela com o ln, fica o A, e aqui fica E elevado a kt vezes E elevado a C1, porque vai ficar E elevado a isso, eu posso separar dessa forma. Chamo essa partícula aqui de C, porque é constante, aí fica C, E elevado a kt, que é o que a gente tem aqui. Tá certo? Bom, aí, ó, ainda não tem, né? Aí eu sei que a quantidade inicial é a zero, aí substitui aqui, ó, o A de zero é igual a C vezes E elevado a K vezes zero. O A de zero é o A0. E elevado a zero, porque K vezes zero é zero, dá 1, então C é a zero. Aí substitui no lugar do C o A0, aí sim obtém o que nós temos ali. Tá certo? É isso. Então foi assim que foi resolvido. Tá ok? Deixa eu apagar aqui tudinho de novo, para a gente resolver, né? Ó, e achar o que está sendo pedido. Então, ó, tá faltando agora achar só a constante de proporcionalidade. Aí a gente usa a segunda informação, né? Ó, tá certo? Usa a segunda informação aqui, né? Ó, vamos lá. Então, o A de 15 é igual a zero vezes E elevado a 15t, ou 15k, né? Porque o t vai ser 15, é 15 vezes k, é 15k. O A15 está aqui, né? Ó, é 99,957 dividido por 100 vezes o A0, que é igual a zero é elevado a 15k. Cancela isso com isso, tá certo? Então, isso aqui vai ficar 0,99957 igual a E elevado a 25k. Vou aplicar ln dos dois lados, né? Aí vou encontrar aqui o k é igual. Quando eu aplicar ln aqui, vai ficar ln de 0,99957, aí dividido, né? Porque é dividido. Quando eu aplicar ln aqui, vai cancelar o E com ln e vai ficar 25k. Eu quero saber o K passa dividindo. Então, aqui, ó, eu vou ver se eu encontro um número aproximado, né? Só um minuto. Vamos ver no que vai dar. Vai dar ln de 0,123957 dividido por 25. Então, ó, isso vai dar... Olha o que é que isso vai dar. Vai dar menos 0,1234117. Perfeito? Vai dar isso, 0,00017. Tá ok? Esse é o K. Então, ó, a nossa função que era assim, ó, agora ficou assim, ó, igual a zero vezes E elevado a menos. Por que negativo?
Porque aqui, ó, não está crescendo. Está diminuindo. Né? Ó, e os resultados serão todos aproximados, né? Porque, como eu fiz na calculadora, e o resultado disso sempre é dízima periódica, né? Ó, então, os resultados serão aproximados. Perfeito? Né? Agora vamos voltar lá no problema e verificar o que está sendo pedido. Se for só a função, então nós já terminamos. Achamos a função que dá exatamente o decaimento anual, né? Porque o tempo está em anos, então decaimento anual, perfeito? Vamos voltar aqui para ver, né? Encontre a meia-vida deste isótopo se a taxa de desintegração é proporcional. Pronto, já encontramos. Tá certo? Bom, mas a meia-vida é a redução pela metade, né? Então, aqui bastava colocar o que acontece, né? Eu quero que esse aqui seja saber quantos anos é a minha vida, né? É só pegar a minha vida, então quero reduzir pela metade. Isso aqui vai ser igual a 0 vezes E elevado a menos 0,1234, 17, né? Cancelo a 0 com a 0, tá certo? Vai ficar meio igual a E elevado a menos 0,123. Opa, aqui faltou o T, né? Me perdoe que faltou o T, né? Vezes T, né? É o K vezes T, me perdoe aí. 0,017 vezes T, tá certo? Aplico ln dos dois lados, desse lado fica menos ln de 2, o E cancela com ln, menos 0,123,417T. Aí o T é igual, cancelo menos com menos fica positivo, vai ficar ln de 2 dividido por isso, né? Então, eu vou aqui de novo na calculadora, né? Eu vou ter ln de 2 dividido por ponto 1,234,17. Isso é igual a... Olha só o que deu aqui. Então, é aproximadamente o T, né? 40,773. Eu vou deixar com apenas sem cada decimal, anos, né? Então, é aproximadamente 40.773 anos a meia-vida. O que significa isso? Que para ele for reduzido a metade, né, da quantidade, né, tá certo? Vai levar 40.773 anos, perfeito? Então, a ideia, como você vê, é bastante simples, né? Tá? Então, ó, vamos lá. Olha aí, exatamente como nós havíamos dito, né? Tá certo? Aí as continhas, né? O A15. Aí encontramos o K. Tá certo? Aí, meus amigos, vocês viram que em vez de colocar 15, eu coloquei 25, né? Aí o meu deu 10 anos de diferença, por isso que o resultado deu diferente. Perdoe aí. Mas você vê que aí tá, a princípio, a forma de resolver é a mesma. Como eu copiei em vez de 15, 25, né? Aí deu aquele pequeno probleminha lá. Mas daria o mesmo resultado. Então, 24.180 anos aproximadamente. A diferença vai ser... Aqui não é vírgula, não. Aqui é ponto, tá? É 24 mil anos, tá certo? Então, tá ok? Aí o nosso deu 17, por quê? O nosso deu menor, então levou mais anos, porque em vez de dividir por 15, a gente dividiu por 25. Perfeito, né? Ó, aqui, ó. A gente dividiu por 25, porque na hora de passar, em vez de passar o 15, passamos de 25. Mas isso aí são só detalhes, aí você conserta e vai verificar que vai dar 24.180 anos aproximadamente. Tá certo? Então, aqui, como a gente não pegou o valor exato, então o resultado é aproximado, não foi como o anterior. Tá ok? Vamos fazer mais um. Lei do resfriamento e aquecimento de Newton. Tá certo? Não. A lei do resfriamento e aquecimento de Newton é dado pela EDO. Olha só. A temperatura, a variação da temperatura em relação ao tempo é igual, é proporcional, melhor dizendo. A variação da temperatura de um objeto, né, a temperatura do objeto, a variação da temperatura de um objeto é proporcional à temperatura atual menos a temperatura do ambiente. Esse TM aqui, ó, é a temperatura do ambiente onde o objeto está inserido. Perfeito? Então, é assim que você descobre a temperatura
dos objetos, né? Dos elementos, né? Da matéria, perfeito? Usando a lei do resfriamento de Newton, aqui na Terra, claro, né? Tá certo? Onde o K é a constante de proporcionalidade, T é a temperatura do objeto, claro que o T é positivo, e Tm é a temperatura do meio onde está o objeto, né? A temperatura do ambiente. Tá ok? Então, vamos lá ao nosso primeiro exemplo, tá? Exemplo 3, vamos lá. Quando um bolo é removido de um forno, sua temperatura é medida em 150 graus centígrados. 3 minutos depois, a temperatura é de 95 graus centígrados. Quanto tempo leva para o bolo esfriar a uma temperatura de 30 graus centígrados? Quer dizer, quanto tempo vai levar para o bolo que estava a 150 graus chegar a 30 graus? Essa aqui é a pergunta, né? Sabendo que a temperatura do ambiente é 20 graus, né? Então, o que a gente sabe, né? A gente tem o seguinte, olha só. A gente tem que a variação da temperatura em função do tempo é K vezes T menos Tm. Essa é a equação que a gente vai resolver. O que a gente sabe? Quando um bolo é removido do forno, então a temperatura inicial, né? Então, no instante T igual a zero, a temperatura é 150 graus centígrados, né? A temperatura que o bolo sai do forno, né? 3 minutos depois, então, quando T igual a 3 minutos, né? Não esqueça, a temperatura é 95 graus centígrados, né? E a nossa pergunta, qual é o tempo necessário para que a temperatura seja 30 graus, né? Então, quando a temperatura for 30 graus, eu quero saber o tempo. Se a temperatura do ambiente é exatamente 20 graus centígrados. Essa é a temperatura do ambiente. Então, esse 20 eu vou substituir aqui, resolver a equação, né? Com as informações, eu vou achar a constante K de proporcionalidade e a constante C que vai aparecer na equação, e depois achar o T. Perfeito? Então, vamos lá. Então, tá aí, ó. Temperatura do ambiente 20 graus, a temperatura inicial 150 graus e após 3 minutos, 95 graus. Tá ok? Então, aqui está a lei do resfriamento de Newton, né? Então, a gente vai fazer separável, né? Tá certo? Né? Aí, sendo separável, a gente vai integrar os dois lados. Tá ok? Então, o que eu fiz? Peguei o T menos 20 e passei para o primeiro membro. E o K, eu peguei o DT e passei para o segundo membro. Estava dividindo, passou multiplicando, como você pode ver. Tá certo? Bom, integrando esse lado e esse lado, né? Em relação às variáveis que temos aqui, ó, aqui fica ln do módulo de T menos 20, tem que ser em módulo, né? Mas eu vou pensar que a temperatura sempre vai ser maior que 20, né? Claro, então esse resultado vai ser positivo, porque ninguém vai ficar com temperatura menor que a temperatura do ambiente. Tá ok? Né? Já tinha substituído aqui, né? No lugar do Tm, né? Tá certo? E aqui, né? Quando integrar o K, vai ser Kt mais a constante, tá ok? Aplico o E dos dois lados, tá certo? E obtenho aqui essa função, né? Aí eu cancelo esse com esse e obtenho que T menos 20, né? É igual a E elevado a Kt, né? Como aqui é soma, então é porque antes era um produto de potência de mesma base. Chamo esse aqui de C, né? E eu vou obter a seguinte equação, né? Passo menos 20 para o outro lado e tenho isso. Agora eu vou com as informações para achar o C maiúsculo e o K, né? As duas constantes. A primeira é quando o T é zero, tá certo? A temperatura é 150 graus. Então, ó, quando o T é zero, o T grande vai ser 150, vou substituir o T por zero, aqui vai dar 1, aí o C vai ser 150 menos 20, que é 130, né? Ó, aqui, ó, vamos lá. Olha só, né? 150 é a temperatura inicial, né? A temperatura inicial naquela fórmula lá, nessa daqui que nós temos, pode ser calculada assim, só substituir o Tzinho por zero, que é o tempo inicial. Aqui vai dar elevado a zero, vai dar 1, então vai ficar C mais 20. Então, o C é 130 graus. Perfeito? Então, a nossa fórmula agora é essa, né? Onde estava o C, né? Aqui onde estava o C, vou substituir por 130. Mas ainda fica faltando o K para achar. Aí vamos usar a segunda informação, que após 3 minutos, né, a temperatura é 95 graus. Então, vamos lá. Então, no lugar do Tzinho, eu vou colocar o 3. Então, T3 vai ser 95, igual a 130, E elevado a
3T, né? Ó, porque o Tzinho é 3, né? Ó, tá aqui, ó, a substituição. Aí vai ficar 95 igual a 20 mais 130 é elevado a 3K, né? Aí eu vou ter que 75 dividido por 130 é elevado a 3K. Aplico o ln dos dois lados, tá certo? Aí eu vou ter isso daqui, né? E o K é aproximadamente menos 0,1833. Perfeito? Substituo lá naquela nossa equação inicial, ó, no lugar do K, ó, tá aqui, né? Ó, e eu vou ter isso aqui. Aí eu quero saber, né? Ó, esse T, quando a temperatura for, quando isso aqui for 30 graus, né? Então é isso que eu vou resolver agora. Perfeito? Não é? Olha aí. Substituo, não é? Ó, passo 20 para o segundo membro, eu vou ter que 10 sobre 130 é igual a E elevado a menos 0,83. Deixa eu fazer aqui, quando eu passar para cá, aqui vai dar 10, né? Aí esse cara aqui vai passar dividindo, e isso vai ficar igual a E elevado a menos 0,1833T. Tá certo? Vou cancelar esse com esse, tá ok? Aplicar ln dos dois lados, aí você vai sumir, e esse cara aqui vai passar dividindo, como tá aqui, né? Tá certo? E isso vai dar aproximadamente 14 minutos. Então, após 14 minutos, né? Nós vamos ter que a temperatura do bolo vai ser 30 graus. É isso. Perfeito? Após 14 minutos, a temperatura do bolo é 30 graus. Bom, né? Aqui está o gráfico da função, né? Olha só. Perfeito? É só para você analisar, para você ver, ó, como eu lhe disse, o T nunca vai ser negativo, por isso que eu não preciso colocar lá na solução, quando eu estava calculando, módulo de T menos 20 lá no LN, porque vai se aproximar, mas nunca vai ser 20, né? Porque aqui é o 20, né? Tá certo? Né? Quando você calcular o limite, quando o T tende a infinito, né? Isso aqui vai dar zero, então a temperatura vai chegar só a 20 graus e não vai ficar menor. Por quê? Porque a temperatura do ambiente é 20 graus, obviamente. Perfeito? Tá ok? Então, é isso. Então, essa outra aqui a gente vai deixar para a próxima aula, tá certo? Então, é isso por agora.